Olá pessoal, vamos iniciar uma lista nova aqui, a lista sobre a eletrostática, tá? Tô devendo essa aí a vocês. Essa daqui, uma lista bem básica sobre processos de eletrização e tudo. Vamos começar então pelo básico, tá? Que ele diz a lei da conservação das cargas elétricas. Ele pede para que a gente veja como ela pode ser enunciada. Isso aqui é bem simples, tá? Se ele pede para a gente enunciar a lei da conservação das cargas elétricas, ele pede que em qual dessas opções ele descreve algo pelo menos parecido com o que seria ela. E aqui na letra A ele já dá a lei correta. Ele não põe nem algo parecido, ele descreve exatamente o que é a conservação das cargas, que é o seguinte: se nós tivermos um sistema isolado, a quantidade de cargas positivas e negativas, elas não vão nem aumentar nem diminuir, porque não existe um meio de essas cargas elétricas entrarem ou saírem desse sistema isolado, tá? Então aqui, ó, a soma algébrica dos valores das cargas positivas e negativas em um sistema isolado é constante, ou seja, ele não vai sofrer variação, tá certo? Então aqui na número 1, a letra A já é a nossa resposta, já é o que nós queríamos, tá? Todas as outras aqui nós temos alguns erros sendo cometidos, tá? Um objeto eletrizado positivamente ganha elétrons ao ser aterrado. Isso daí, assim, não tem nada a ver com a lei da conservação das cargas, porque se ele está eletrizado e ganha elétrons, quer dizer que ele ganhando elétrons, ele não está conservando carga nenhuma, tá? A letra C, a carga elétrica de um corpo eletrizado é igual ao número inteiro multiplicado pela carga do elétron. Isso também não tem nada, nenhuma relação com a conservação das cargas elétricas. Só significa aqui que eu não posso ter uma carga de meio elétron, por exemplo, sendo adquirida. Os valores vão ser sempre fixos, tá? Com base na carga elementar, a carga do elétron ou a carga do próton, que é aquele 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Tá? Na letra D, o número de átomos existentes no universo é constante. Isso daí a gente, assim, não tem nada a ver com a nossa carga elétrica sendo conservada, tá certo? A letra E, as cargas elétricas do próton e do elétron são em módulos iguais. Sim, elas são em módulo iguais, mas isso não significa que teremos uma conservação das cargas, tá? Então ela não tem nada a ver com o pedido lá, que é a enunciação da lei da conservação das cargas elétricas, tá certo? A número 2, nós temos aqui um sistema de indução eletrostática, em que um aluno se preparando para a prova, ele tenta fazer um resumo aqui e a questão pede para a gente verificar se o resumo dele está correto. Então nós teríamos lá um objeto que seria o nosso induzido, que seria o objeto que sofreria a indução, tá? Vou botar esse clipe aqui, por exemplo. Nós pegaríamos um material que seria o indutor, que estaria carregado, aproximaríamos desse induzido. Isso faria o seguinte: a carga que esse induzido está, vamos dizer que ele esteja positivo, faria com que esse clipe ficaria negativo. Os elétrons, né, as cargas negativas se aproximariam, ficariam aqui na região mais próxima da tampa da caneta, tá? E as cargas positivas ficariam distribuídas aqui, né? No caso, o que a gente poderia estar enxergando é que outros elétrons do solo poderiam estar passando para esse material aqui, para o nosso induzido. Se esse material começa a ficar mais cheio de elétrons, você está eletrizando ele sem ter contato com o indutor, tá? Isso só existiria se esse clipe tiver um contato com o solo.
Então, como a gente faz esse sistema, seria o seguinte, seria a gente colocar esses dois materiais, pelo menos o material do induzido, a gente colocaria ele sobre um suporte isolante. Quando a gente aproximasse o induzido, a gente permitiria que esse indutor tivesse contato com o solo através de um fio. E aí os elétrons poderiam vir do solo para ele, ou, se as cargas fossem contrárias, esses elétrons sairiam do induzido e iriam para o solo, deixando ele positivo, então, tá? Então aqui, ó, primeiro, nós aproximamos o indutor do induzido sem tocá-lo. Segundo, vamos conectar o induzido à terra. Terceiro, vamos afastar o indutor. E quarto, desconectar o induzido da terra. Está errado aqui o item 3 e 4, eles estão invertidos. Se nós afastarmos o indutor do induzido antes de desconectar ele da terra, os elétrons voltam para a posição original. Por quê? Se não tem mais uma carga que force esses elétrons a entrarem nesse material ou saírem dele, quando a gente afasta, os elétrons que saíram, por exemplo, podem retornar, ou os elétrons que entraram nele podem retornar para a Terra. Tá? Então, esses dois itens aqui, o item 3 e 4, estão invertidos. E aqui, na conclusão, ele diz, ó, no final do processo, o induzido terá adquirido cargas de sinais iguais ao do indutor. Não, né? Se eu tinha lá essa tampinha da caneta carregada positivamente, os elétrons iriam entrar nesse clipe. Então, o indutor e o induzido teriam cargas opostas, não seriam cargas iguais. Tá? Então, o que a gente tem é que inverter o item 3 e o 4, e a nossa conclusão está errada. Então, olha aqui, ó, letra B. Inverter o passo 3 com o 4 e sua conclusão está errada. A conclusão do menino aqui que ia fazer a prova está errada. Tudo bem? Vamos para a questão 3, que diz: uma nuvem eletricamente carregada induz cargas na região imediatamente abaixo dela, e essa região, por sua vez, também se eletriza. A figura que melhor representa a distribuição de cargas no interior da nuvem e na região imediatamente abaixo desta é qual? Dessas opções aí, nós temos que ver só o seguinte: se ele está falando que é de uma indução, a carga da nuvem na parte inferior dela tem que ser tem que ser diferente, oposta à carga da região embaixo da nuvem. Então aqui, ó, a carga da região inferior da nuvem tem que ser uma carga oposta a essa região que está abaixo da nuvem. Seria essa casinha aqui. Então, olha bem. Quando a gente olhar essa situação aqui, deixa eu dar uma aproximada. Na primeira, eu tenho a parte inferior da nuvem negativa e a casinha com carga negativa. Então, cargas iguais, está errado. A letra B, a parte inferior da nuvem, carga positiva, a casinha com carga positiva, cargas iguais, também está errado. A letra C, parte inferior da nuvem, carga negativa, a casinha com carga positiva, aqui está correto. Tá? Então, a letra C já é a nossa opção correta. E a letra D, carga na parte inferior da nuvem, positiva, e a carga da casinha, elas estão misturadas, tem carga positiva e negativa, ou seja, ela não estaria eletrizada. Então, ele não eletrizou, não aconteceu o processo de indução que ele pediu na questão. Tá? Então, essa letra D também está errada. O correto é a letra C. As cargas são opostas, pois aconteceu esse processo de indução. Tá bem? Vamos aqui para o exercício 4, onde ele faz uma explicação sobre o fogo de Santelmo, tá? E explica um pouquinho, ele fala sobre a relação desse fenômeno com o poder das pontas, e ele pede para que nós só expliquemos aqui os fenômenos
eletrostáticos, considerando dois corpos, tá? Então aqui, vamos lá. Na letra A, são obtidas cargas de igual sinal no processo de eletrização por contato e por indução? Processo de contato é aquele em que nós temos dois materiais diferentes que, quando eles entram em contato, as cargas vão ser equilibradas entre eles, tá? Vai ser tirada uma média dessas cargas, na verdade. Então, assim, quando a gente tem o contato entre dois corpos eletrizados, a gente vai ter que os dois corpos vão ficar com cargas de mesmo sinal, porque eles vão chegar numa média dessas cargas. Quando separar, os dois corpos estão com cargas iguais. Se os corpos forem diferentes, eles vão estar pelo menos com cargas de mesmo sinal, tá? Agora, por indução, aquele sistema que eu mostrei para vocês da tampa da caneta e do clips, a gente vai ter o quê? O material que é o indutor tem uma carga, o material que é o induzido vai acabar ficando com a carga oposta. Então aqui a afirmação que ele fala de carga de igual sinal nos processos de contato e de indução está errado, porque o processo de indução faz com que os corpos, né, fiquem com cargas opostas, tá? A letra B, toda eletrização envolve contato físico entre os corpos a serem eletrizados. Isso aqui está errado, tá? O processo de indução que nós falamos na questão anterior não há contato entre os corpos. Os corpos eles se aproximam, mas eles não se tocam. Só o se aproximar deles, só o fato deles chegarem próximos um do outro, você já faz com que um cause uma eletrização no outro, tá? A letra C, para que ocorra a eletrização por atrito, um dos corpos necessita estar previamente eletrizado. Isso daqui também está errado. Lembra daquela situação que a gente tinha sobre o atrito? Quando a gente pegava um material, tipo se a gente pegasse a caneta, o corpo aqui, né, de plástico da caneta, se a gente esfregar um papel nela, a gente vai fazer com que a caneta fique eletrizada. E quando a gente aproximar em pedacinhos pequenos de papel, a gente vai ter esses pedacinhos de papel sendo atraídos para o corpo da caneta, tá? E o papel e a caneta não estavam eletrizados antes desse processo. Então, isso daqui também está errado. A letra D fala que a eletrização por indução somente pode ser realizada com o envolvimento de um terceiro corpo. Sim, é verdade. A gente só vai poder fazer a eletrização por indução se nós tivermos o envolvimento de um terceiro corpo nessa situação, tá? Então aqui, a eletrização por indução, quando a gente tem, vamos lá, a caneta, as duas canetas aqui, a verde está eletrizada, essa azul não está eletrizada, quando a verde se aproxima da azul, a azul só vai ser eletrizada se eu tiver algum lugar, um outro corpo, por exemplo, para que essa caneta possa descarregar ou carregar cargas novas. Ela possa perder elétrons ou ganhar elétrons, dependendo da carga da verde. Mas ela precisa estar em contato com esse terceiro corpo, por exemplo, com o solo, tá? Se ela não estiver em contato com um terceiro corpo, ela não vai ganhar nem perder carga, ela só vai organizar os elétrons aqui de maneira diferente, mas não vai ficar eletrizada com isso, tá? Então essa letra D está correta. E a letra E, um corpo não eletrizado, é também chamado de corpo neutro, por não possuir carga elétrica. Ele estava indo muito bem até essa última frase aqui, ó, por não possuir carga elétrica, não, né? Ele é um corpo neutro porque as cargas elétricas positivas e negativas, elas estão em iguais quantidades, então você não vai ter ele como sendo um corpo que possui excesso de carga positiva para ser considerado positivo ou excesso de carga negativa para ser considerado negativo, tá bem? Vamos parar por aqui, para o vídeo não ficar longo demais, e daqui a pouquinho eu volto com o resto das questões.